Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. O suicídio foi um assunto polêmico e até evitado, mas o aumento do número de pessoas que tiram a vida em todo o mundo assusta. Agora, médicos e psicólogos defendem o diálogo como forma de evitar essa tragédia. Os dados mais recentes mostram que no país, mais de 11 mil pessoas tiraram a própria vida em 2012. Aqui no Distrito Federal, o problema se agravou. Alguns casos incentivados por um jogo conhecido como Baleia Azul. Falar sobre suicídio é a melhor forma de reduzir as ocorrências. A pessoa é uma espécie de panela de pressão, né? Se ela não tiver uma válvula de escape, se ela não tiver algo, um ambiente para que ela possa falar, desabafar, aquele sentimento, aquela coisa psicologicamente desfavorável vai aumentando, até chegar ao limite dela. Então, quando você vê uma pessoa triste, você conversa e ela melhora, você também, de alguma forma, está prevenindo o suicídio. Na maioria das vezes, o suicídio tem ligação com doenças mentais, como transtorno de personalidade e de humor, depressões graves, esquizofrenia, uso abusivo do álcool e drogas. Mas não é só isso. O suicídio é uma patologia complexa, que envolve uma série de comportamentos, desde a pessoa adoecida que vai pensando em morte, evoluindo e vai indicando uma certa gravidade para uma ideia de suicídio. A posterior ele pode estar planejando a maneira como ele quer se matar, a tentativa e finalmente o suicídio consumado. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, traz dados ainda mais alarmantes. A segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos é o suicídio. E ter familiares e amigos sempre por perto pode ajudar a diminuir e muito essas mortes precoces. No Centro de Valorização da Vida, voluntários ajudam quem pede socorro. Até maio foram atendidas mais de 6 mil pessoas. Só no mês de abril, com a repercussão do jogo da Baleia Azul, foram 2 mil ligações. Você vai deixar de fazer atividades que você gosta, porque você está triste com a vida e você não está vendo razão para aquilo, né? Então, se você perceber aquilo, que às vezes tem pessoas mais tímidas, pessoas menos fechadas, né? E você perceber que essa pessoa está passando por um momento dessa, fique do lado dela. Tente abordar o assunto, tente conversar. Não precisa tratar. Você está pensando em suicídio? Não. Estou percebendo que você está triste. Está isso mesmo? Você quer conversar um pouco sobre isso? Será que eu posso te ajudar? Às vezes você não falando nada, só estando do lado da pessoa, só olhando, já cria um clima muito agradável para a pessoa. E essa pessoa ela pode tratar o que ela está passando de uma forma melhor. Meditar traz benefícios para pessoas com pensamentos negativos, como o suicídio que vimos há pouco. Jonatas, mas não apenas para esse grupo, hein? Qualquer pessoa, inclusive crianças, pode usar a meditação para melhorar a qualidade de vida. São 3 batidas para o início. Concentração, respiração, o grupo passa a meditar, a olhar para dentro. Faz 3 meses que a Jeane entrou no grupo. Ela veio procurar a yoga, mas aí descobriu a meditação. Hoje pratica em qualquer lugar. Tempos perdidos, esperando elevador, fila de banco, filas de qualquer coisa, parado no trânsito, em vez de você surtar com engarrafamento, você fica meditando. As sessões são conduzidas pelo Paulo. Ele conta que os perfis de pessoas que procuram os benefícios da meditação são os mais variados. São pessoas que às vezes estão meio debilitadas, às vezes depressivas ou então agoniadas, insônia, com alguma coisa que está querendo melhorar. São jovens de 4 a 80 anos que podem vir, desde que esteja condições de vir para cá e conversar com um da gente e começar a praticar. Mas afinal de contas, você deve estar se perguntando, o que é meditar? A prática é tão abrangente que fica até difícil definir, mas dá para tentar. Tem a ver com ficar numa situação introspectiva, ficar quieto, de olhos fechados e focar mais dentro, né? Então a meditação pode ser vista também como um mergulho em si mesmo. Meditação não é só coisa de gente grande, não. Nessa escola, crianças com idades de 4 a 6 anos também são adeptas da prática.
Só que imagina, se para um adulto já não é tão simples, para elas haja técnica. A meditação para criança ela é uma meditação dirigida, ela tem uma voz de comando. Então eu vou falar como se eu estivesse contando uma história. E a criança de olho fechado vai tentando imaginar aquilo que eu estou falando. Demora umas 3 a 4 sessões para que elas consigam ficar assim, ó, quietinhas, de olhos fechados, meditando. A sessão é curta, mas traz benefícios importantes para o dia a dia da criança, dentro e fora da escola. A atenção, a forma de se expressar, a concentração, ela vai aprender a ficar com ela um pouquinho, né? Com a queda das temperaturas, crescem as preocupações com as doenças do frio, principalmente a asma. O inverno começou, período conhecido pela queda nas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Quem tem doenças respiratórias pode sentir os sintomas de forma mais intensa. A asma brônquica é um exemplo. Essa época do ano, com as quedas de temperatura, a baixa umidade do ar, o aglomeramento de pessoas, né, ambiente mal ventilado, tudo isso aí, as infecções virais e bacterianas, elas aumentam a incidência nessa época do ano. Então, todos esses fatores levam a desencadear, né, ao esperado, maior crise de asma nos pacientes. Né? Quando criança, Thaís conviveu muito com a tosse. Aos 12 anos, foi diagnosticada com asma. Começou a tratar com medicamento e, aos 18 anos, incluiu no dia a dia a conhecida bombinha. Usa a vermelha 2 vezes ao dia e a azul antes de praticar esporte e durante crises leves. Mais ou menos 12 anos, eu tinha muita tosse, eu cheguei a tomar vários antibióticos, porque a tosse não passava, daí eu fui no médico especialista na minha cidade e ele começou a me passar um tratamento com um pozinho e disse que eu tenho bronquite asmática. A gente fez alguns exames de sopro e tudo mais, daí me diagnosticou e começamos a tratar. A asma atinge aproximadamente 6 milhões de brasileiros. Segundo o Ministério da Saúde, por dia morrem em média 7 pessoas por causa da doença. A doença crônica não tem cura, mas tem tratamento. Os sintomas, eles são bem claros. A tosse, que pode ser seca, uma tosse úmida, o desconforto respiratório, né, a dispneia, que a gente chama, o chiado, a ansiedade. Esse desconforto, ele é muito visível para os pais, no pequeno paciente, e o paciente já adulto já nota que as crises já estão recomeçando. A expressão idiomática de hoje é riscar do mapa. Jonatas fez a interpretação ao pé da letra. Ele usou os sinais de riscar e em seguida o sinal de mapa. Isso confunde, não é, Jonatas? É verdade, Cláudia. Dessa forma, a pessoa surda pode entender que alguém pegou uma caneta e riscou um mapa, literalmente. Pois é, e esse erro todo aconteceu porque a Libras tem uma estrutura gramatical diferente da língua portuguesa. Para interpretar, é necessário que o tradutor e intérprete de Libras conheça a estrutura gramatical da Libras, Cláudia. E tenha o conhecimento prévio do assunto, Jonatas. Então, vamos ver agora a interpretação respeitando a estrutura gramatical da Libras. Riscar do mapa. Desta vez, a Cláudia fez o sinal de esquecer, ignorar. Jonatas, riscar do mapa significa que, para você, aquela pessoa não existe mais. É isso aí. Tá gostando do nosso quadro? Tem alguma sugestão de outra expressão idiomática? Manda pra gente e a gente interpreta aqui no Visual. Hora do esporte. Tem paraense quebrando recordes no atletismo em cadeira de rodas. É o atleta paralímpico Rildo Saldanha, que continua treinando para as competições nacionais. E um bom desempenho pode garantir vaga na seleção brasileira. Foram 800 metros em apenas 1 minuto, 50 segundos e 27 centésimos. O equivalente a 2 voltas na pista olímpica do Mangueirão. Com essa marca, Rildo Pinto Saldanha quebrou um recorde nacional no circuito Loterias Caixa, realizado em São Paulo. Esse recorde brasileiro veio de uma forma que eu não esperava. Eu esperava fazer um bom tempo próximo desse recorde, mas em outra prova. E acabou vindo nos 800. Foi uma alegria. Agora é brigar para manter esse recorde e que outros venham também. O atleta tem 28 anos e nasceu com uma formação congênita nos membros inferiores. Desde os 13, ele também é atleta do time All-Star de basquete em cadeira de rodas.
Quem acompanha toda a trajetória de Rildo é o técnico que fundou o time. Não é porque você tem uma deficiência que você não pode chegar a ser um nome dentro do esporte. E hoje em dia é uma pessoa totalmente completa, é dedicado, é um amigo. Sempre nós conversamos muito, quando nas viagens a gente conversa. Na mesma modalidade está o Juninho, do município de Igarapé-Miri, pela primeira vez em Belém. A motivação ele já tem da professora de educação física. Ainda não vi nada que seja impedimento para o Juninho, tipo nadar, anda de skate, ele joga bola também. Já levei ele para jogos de bola, ele participa do futebol, ele participa de tudo na escola. Inspirando novas gerações, Rildo continua vencendo dificuldades. Atualmente ele está no 2º lugar no ranking nacional da modalidade. Se continuar assim, já tem vaga garantida na seleção brasileira, que deve ser definida no ano que vem. Eu fui treinando sem pensar em marca, fui treinando, e quando eu dei por mim já estava próximo dessas marcas. Agora já estou perto do recorde brasileiro, focar para aproximar dos recordes mundiais, para estar disputando as principais competições do mundo. O esporte é uma forma de incluir as pessoas, de modificar o caráter das pessoas. E o Visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.